Uma dica bem legal de Excel, que pouca gente conhece, é utilizar a técnica da formatação condicional para ocultar valores. Nós não vamos ocultar nenhuma linha, nenhuma coluna. Nós vamos, digamos assim, dificultar para que o usuário não consiga ver uma determinada informação. Só que o mais interessante de tudo isso é essa formatação, ela vai ocorrer com base em critérios. Então, de acordo com o critério, um determinado intervalo ele vai ficar todo preto ou todo branco. Então, o usuário, um determinado usuário, ele não vai conseguir ver, certo? Então, olha só como seria bem simples essa lógica que nós vamos criar aqui. Se o dia da semana for sábado ou domingo, nessa minha tabela, nessa minha base de dados, o intervalo da linha vai ficar formatado com uma determinada cor e automaticamente eu não vou conseguir ver os dados. Vamos ver isso na prática, então? Como seria? Olha só, primeiro de tudo, se eu estou criando uma formatação condicional com base em um dia da semana, eu tenho a data, que está completa, digamos assim, e aqui eu preciso só do dia da semana. Ah, é só mudar aqui a personalização. Eu não recomendo fazer isso. Eu recomendo você utilizar a função texto. Por quê? Porque com a função texto nós vamos ter o dia da semana em formato de texto e com esse formato de texto nós vamos trabalhar ele na formatação condicional. Então preste bem atenção como é isso. Olha só, igual texto, função texto normal, referencia a data, ponto e vírgula, abre aspas e você vai colocar uma sequência de 4D. Por quê? Porque essa formatação vai permitir descobrir o dia da semana. Então aqui é quinta-feira. Eu deixei daqui para baixo com a função aleatória só para a gente ver como a nossa formatação ela vai funcionar lendo sempre a regra do dia que a gente está utilizando. Então olha só, quinta-feira vou arrastar, certo? Então a função aleatória é assim mesmo, ela vai ficar mudando toda vez que a gente faz uma atualização na planilha. Ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a regra. A regra vai ser simples. Se o dia da semana for sábado e se for domingo, eu vou utilizar uma formatação, uma regra de formatação, para dificultar a visualização desses dados. Então, vou pintar, nesse primeiro exemplo, o sábado, todo esse intervalo aqui, com a cor preta. Então, olha só como seria bem interessante. Vou clicar aqui na primeira célula, Ctrl T, para selecionar todo o intervalo. Selecionei todo o intervalo, eu vou vir aqui, ó, formatação condicional, nova regra, certo? Processo de Excel básico. E aqui que está o macete. Eu vou vir na última opção, que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, é isso que eu vou fazer aqui. E para a gente não se perder, a gente vai fazer da seguinte forma. Olha como é simples. Aqui na barra, onde eu vou digitar a fórmula, eu vou fazer assim, ó, igual. E eu preciso fazer a seguinte leitura. Eu vou criar a formatação com base em um critério. Esse critério é o quê? É o dia da semana, sendo sábado e sendo domingo. E onde estão essas informações? Está aqui na coluna B. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na primeira célula desse intervalo, que está aqui, ó, na B1, certo? Fiz essa leitura. Quando eu clico, ele vai inserir o cifrão travando a coluna e o cifrão travando a linha. Esse cifrão da linha eu vou tirar, certo? Então, vai ficar assim, ó, cifrão B1 igual, abro aspas. Por que aspas? Porque eu estou trabalhando com um texto, né? Eu estou dizendo que, com base no critério sábado, fecho aspas, com base no texto sábado, eu vou executar uma formatação, certo? Por isso que eu recomendei utilizar a função texto aqui para chegar no dia da semana. Então, vem aqui, formatar, preenchimento eu vou deixar preto e a fonte tem que ser da mesma cor do preenchimento da célula, certo? Vou dar um OK, OK de novo e olha só, sempre que aparecer o texto sábado, eu vou perder a visualização de toda aquela linha. Eu vou repetir o processo, só que agora eu vou utilizar o critério domingo e uma outra cor, só para a gente assimilar melhor. Então o processo é o mesmo, olha. Primeiro de tudo, você vai selecionar todo o intervalo. Então, clica aí na célula, Ctrl T para selecionar todo o intervalo, certo? Para a gente não se perder.
formatação condicional, nova regra, usar fórmula para determinar. Vamos aqui na barra, a fórmula vai ser igual. A primeira célula de todo aquele intervalo que tem o critério, é só a primeira, tá? Eu não seleciono todo o intervalo. Então eu venho aqui, tiro o cifrão da linha, igual o quê? O texto domingo, o critério domingo. Venho em formatar, agora eu vou fazer diferente. Em vez de preenchimento ser preto, vou colocar branco e a fonte tem que ser da mesma cor, branca. Dou um OK, OK novamente, e onde aparece o texto domingo, ele vai ficar com a linha inteira daquele intervalo, da minha base de dados, em branco. Então, exemplo, num dia de operação, né, numa fábrica, algo do tipo, onde não tem operação nem sábado nem domingo, você quer desconsiderar as informações, você pode utilizar a técnica da formatação por linha, certo? E aí a gente pode proteger, então, o intervalo. Muito simples, eu faço da seguinte forma. Clico aqui no canto para selecionar toda a planilha. Botão direito, formatar célula, e vou desmarcar a opção bloqueadas aqui na aba proteção. Desmarquei, dou um OK. E agora o que eu vou fazer? Volto para minha base de dados, Ctrl T, que é esse intervalo que eu quero proteger, correto? Então selecionei o intervalo, botão direito, formatar célula. Agora eu vou proteger, vou clicar em bloquear. Dou um OK. Está bloqueado? Não, não está. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, vou vir em revisão, puxo, deixa eu puxar a minha janela aqui para o lado, vou vir aqui, ó, na ferramenta proteger. Clico na ferramenta proteger e apenas dou um OK, certo? Agora deixa eu voltar aqui para minha base de dados. E se eu tentar alterar, olha só, eu não consigo e a mesma coisa o usuário não vai conseguir. Porém, ele vai poder ver o conteúdo. Aí se você quiser evitar que ele selecione a célula, que ele veja o conteúdo, é só fazer uma edição rápida aqui na opção de proteger as planilhas, aqui na proteger planilha, e você escolhe aqui o que ele pode ver ou não, certo?